Fala, socorristas do canal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Socorro da Casa. O papo hoje é sobre transformador. Como a gente pode escolher um transformador para o nosso eletrodoméstico, né? Qual é a diferença do transformador em relação à potência do aparelho? Não sou expert em nada disso, mas a gente tenta dar uma dica aí para vocês. Se tiver dúvida, faça pergunta. Se eu tiver ao meu alcance, eu respondo. E qualquer coisa a gente bate um papo nas nossas lives de domingo. Então, roda o vídeo. Fala, socorristas do canal, beleza? Vamos bater um papo sobre transformador. Como é que a gente escolhe transformador para um eletrodoméstico, né? Precisa colocar um transformador e não sabe qual a capacidade de colocar? Então vamos tentar explicar isso, né? Não sou fera nisso, mas eu vou tentar ajudar vocês aí. Esse é um autotransformador. O que ele faz? Ele transforma 110 em 220, ou se você virar ao contrário, tem uma tomada aqui e tem uma tomada do outro lado. Se você virar ao contrário, ele vai fazer 220 para 110, né? Então, se ele entra 110, ele sai 220, se ele entra 220, ele sai 110. Deu para entender? No transformador, costuma vir escrito a potência que ele suporta. Não é somente a tensão que determina o transformador, sim a sua potência. E a sua potência vem em VA, que é a sua potência aparente. Então, o que é isso? Potência em VA, né? Potência aparente. Vamos tentar explicar. Pense num copo de chopp, né? A potência aparente é o copo todo com a espuminha, né? Essa espuminha aqui é a potência aparente, é o VA que vocês veem no transformador. A potência real é aquela que tem escrita no eletrodoméstico, que é a ativa, né? Aquela potência ativa, que é o líquido do copo, por assim dizer. E a reativa seria só a espuminha, né? Só a espuminha. A gente não vai falar muito da reativa, porque não é o caso do nosso estudo aqui. A gente vai falar da aparente e da ativa. Então, tá aqui, VA é tudo, incluindo a espuminha. O watts, o W, né, é o líquido. E o reativo é a parte somente da espuminha. E o que importa pra gente, na realidade, é esta potência aqui, ó, em watts. Por quê? A espuminha pode ser gostosa para beber, mas ela não vai levar o líquido propriamente dito, né? Então ela não vai ter toda a sua força só na espuminha. Então aqui a gente está, esse transformador que está aqui ao lado, ele tem 5.000 VA. 5.000 VA equivale a 5 kVA. Então, ou seja, ele tem 5 kVA. De cima a baixo, ele tem 5 kVA. É o que está dizendo aqui. Se ele fosse 5 watts, esse líquido do chopp, né, estaria lá em cima. 5 watts, né? Em watts. Veja bem, aqui está em VA. VA é esta configuração aqui. Uma parte é a espuma e outra parte é o líquido. Se fosse só o W, tudo isso aqui, incluindo a espuma, seria o líquido. Deu para entender? Vamos agora ver o eletrodoméstico, né? Como é que a gente sabe, por exemplo, num refrigerador, qual é a potência que a gente precisa para botar um transformador? Porque eu já falei para vocês, o que determina o transformador não é somente o fato dele converter a tensão de 127 para 220 ou 220 para 127. Ele tem que ter uma potência que suporte a potência do seu eletrodoméstico. Neste caso aqui, o nosso eletrodoméstico, que é esse refrigerador, não tem escrita a potência na sua etiqueta. Não tem, você não está vendo nem watts e nem VA.
né? Não está vendo isso aqui. Então a gente vai ter que apelar para a nossa lei de Ohm. A nossa lei de Ohm. Aqui tem uma reguinha que a gente mostra isso. Com esse gráfico aqui a gente consegue descobrir um monte de coisa, né? Então o que a gente quer saber? A gente quer saber o watts, a potência, né? A potência que é em watts. E como é que a gente determina isso? A potência aqui vai ser igual a tensão vezes a corrente. A gente vai fazer essa continha. Vamos ver aqui. Então a gente tem o aparelho de 127 volts com uma corrente em ampere de 1,5. Logo, esse refrigerador consome 190 watts. Deu para entender? É difícil? Lembrando que a tensão é diferente, a corrente também vai ser diferente, tá? Não é só pegar, se aqui é 127, vou colocar 220 aqui e fazer essa conta e vai dar certo. Não é bem assim. Tensão maior, corrente menor. Beleza? Vamos ver uma outra etiqueta? Então a gente já sabe aqui que para esse refrigerador ele tem 190 watts. Isso aqui é um micro-ondas. Olha só que mais fácil que é esse aqui. Ele já vem dizendo aqui, ó, a potência 1500 watts. Vocês lembram que aquele transformador era 5000 VA e esse aqui é 1500 watts. Guarda isso aí com vocês. Agora aqui tem uma coisa bem legal. Se nós fizermos o cálculo como fizemos anteriormente, vocês vão perceber que a potência vai dar até um pouco mais. Vamos fazer a conta aí? Façam a conta. A potência dá até um pouco mais, fazendo aquele cálculo, tensão vezes corrente. Mas o fabricante botou que a potência é 185 watts. Então considere esta potência aqui. Porque essa potência aqui, na realidade, acredito eu, tem a ver com a parte de refrigeração. Mas considere. Tudo bem? Vamos para outro. Esse aqui é um ar-condicionado. Ele converte o BTU em watts. Se você não sabe isso, tem como converter na internet. Como converter BTU em watts, tem uma calculadora. Aí você só lança o valor em BTUs e ele te dá o valor em watts. Considere também esse valor em watts. Por que eu estou falando considerar? Porque se você fizer essa continha da tensão com a corrente, vai dar menos potência do que está relacionado. Então, se você pegar, por exemplo, essa tensão e multiplicar pelos 4 amperes, dá 1018 mais ou menos. Certo? Como ele está 2600, considera a maior potência que tem na etiqueta. E aí a gente vai falar daquilo que é a dúvida da galera. Qual transformador usar? Né? Se eu tenho um eletrodoméstico de 2000 watts, eu vou usar um transformador de 2000 watts, 2000 VA, o que eu vou fazer? Então eu botei esse gráfico aqui para que vocês entendam mais ou menos a ideia. Se seu eletrodoméstico tiver a potência igual à potência do seu aparelho, então digamos que o eletrodoméstico tem 5000 watts e você está usando 5000 VA. Você tem um aparelho, vou repetir, 5000 watts e está usando 5000 VA nele. Qual é o primeiro problema? O primeiro problema está aqui no velocímetro, né? Pensa que o velocímetro ele está indicando o limite máximo do seu transformador. Então, esse onde está esse 100 seria o seu 5000. Se você ficar andando com o seu carro sempre na velocidade máxima, o que vai acontecer com o carro? Vai superaquecer,
pode dar problema, pode queimar, né? Pode pifar o motor. A mesma coisa é o transformador. Se a potência do seu eletrodoméstico for igual ou próxima da potência do seu transformador, ele vai estar sempre trabalhando no máximo. E isso vai causar aquecimento, né? Aquecimento, aumenta consumo e por aí vai, até chegar uma hora que ele pode queimar. Em alguns casos, alguns autotransformadores possuem um dispositivo chamado termostato, que quando ele superaquece, ele desliga o transformador para ele não queimar. Então pode acontecer de você estar usando o aparelho e de repente o aparelho se desliga porque o transformador está muito quente. É uma forma de proteção desse transformador. O que mais eu quero mostrar para vocês? Aí a gente falou do transformador que a potência do eletrodoméstico está igual à potência dele. Mas aí o eletrodoméstico está em 5.000 watts e o seu transformador está em 5.000 VA. Lembra o que eu falei? O watts é o líquido, o VA é tudo, incluindo a espuminha. Quem tem mais, na realidade, mais potência que está pedindo? É o watts ou é o VA? Talvez eu não tenha me feito entender, né? Vou tentar explicar novamente. O eletrodoméstico, não sei qual é, ele tem uma potência de 5.000 watts. Ou seja, esse líquido aqui vai até lá em cima. E o seu transformador é 5.000 VA, ou seja, o seu líquido só vai até aqui. O resto é espuminha. Chega lá no VA, é só a espuminha. Quem tem mais? O que tem o líquido até lá em cima ou esse que só tem até aqui? Então o que eu quero dizer com isso? Que um transformador em VA, você não pode considerar que seja igual a um transformador em watts. Então, transformador de 5.000 VA, que vem até aqui a espuminha, é diferente de um transformador de 5.000 watts, que esse líquido vai até lá em cima. Entendeu? A potência ativa é em watts. A potência aparente é em VA. Esse aqui está mostrando uma potência aparente. Então, tome cuidado na hora de escolher o transformador. Se a potência dele for em VA e não em watts, você tem que considerar que tem que ter um pouquinho mais de potência para compensar a diferença da espuminha, por assim dizer. Então, logo, vamos voltando, logo, o ideal é que o transformador trabalhe no seu meio aqui, né, por assim dizer. Então, se você tem um transformador de... Se você tem um eletrodoméstico de 2.000 watts, se você for trabalhar com um transformador de 5.000, vai dar de boa para funcionar, porque 5.000 é lá em cima, né, a espuminha, mas ele tem espaço suficiente para trabalhar sem ficar no limite máximo dele de trabalho. Vou dar um outro exemplo. Se você tem o refrigerador, né, que a gente viu lá no início, que era 190 watts, qual o transformador que eu poderia colocar? Eu poderia colocar um 250 watts, ou melhor, o dobro, ou até mais um pouquinho, bota um de 500 watts. 500 watts ia funcionar muito bem. Sempre quanto maior for o transformador em relação à potência do seu eletrodoméstico, menos aquecimento ele vai ter. Então, Renato, eu tenho só em casa um transformador de 5.000 VA, mas eu tenho um eletrodoméstico de 200 watts, eu posso colocar? Pode. Sinal que o seu transformador vai aguentar de boa trabalhar com esse aparelho que você quer colocar. Entendeu? Ao contrário, não. Então, se o seu transformador for menor, seja em potência em VA ou potência em watts, e você vai colocar
num eletrodoméstico que consome muito mais, a probabilidade do transformador apresentar falhas, parar de funcionar ou queimar é bem grande. Um exemplo disso, um transformador de 500 watts ou 500 VA, e você quer usar uma lixadeira de 1.200 watts ou um secador de cabelo de 1.500 watts. Lembre-se que o seu transformador só é de 500, ou seja, é metade da potência que o eletrodoméstico tem. E aí ele vai dar problemas. Tudo bem? Eu acho que deu para entender. Se não deu para entender, volta o vídeo aí, tenta ver de novo. E se eu puder ajudar, nós estamos aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal.